Fala, meu aluno! Fala, minha aluna, por cá, professor Arthur Ferreira. Vamos dar continuidade à nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Deixa eu só deixar o material aqui no jeito para os senhores, tá? Vamos lá arrochar o nó. Vou trazer para os senhores algumas informações iniciais, sim, sobre o nosso preâmbulo. O preâmbulo, o resumo do resumo está mastigado para você aqui, presta atenção. O preâmbulo da nossa convenção, ela traz que os direitos humanos, eles não dependem da nacionalidade. Não depende de ser brasileiro, de ser americano, de ser francês, de ser holandês. Depende de quê? Depende da dignidade, decorre da dignidade. A dignidade do ser humano já é implícita, gente. Então, eu não tenho garantia dos direitos porque eu sou brasileiro, cubano, chileno. Eu tenho garantia desses direitos porque eu tenho que ter a minha dignidade humana como é que eu posso dizer? Respeitada, por assim dizer. Tá massa? Artigo 1º traz as obrigações dos estados. Te falei na aula anterior que essa lei ela não traz somente os princípios, as garantias aí no que tange os direitos humanos de primeira geração, mas ela também vai trazer obrigações para que os estados, né, que fazem parte dessa convenção, que ratificaram, que promulgaram, tenham como obrigações. Então, ela obriga os estados a cumprirem também. Então, os estados eles são obrigados a respeitar os direitos aqui expressos e garantir a sua execução. É claro e lógico, sem nenhuma discriminação. Assim como o artigo 2º da nossa lei traz que deve existir uma adequação interna. O que significa isso? Que os estados devem, podem não, tá? Os estados devem adaptar as suas leis para garantir os direitos. Então, porventura, se o estado você identifique aqui como país, se o estado ele ratificou o Pacto de São José, ele promulgou, ele faz parte, ele é obrigado a seguir todas as regras que estão previstas aqui dentro da convenção. Então, por exemplo, se o estado ele veio hoje e tem alguma regra, algum direito que não está batendo, né? Não está batendo com a nossa convenção, tem algo que é contrário ao que está exposto dentro da nossa convenção interamericana, ele vai ter que se adequar às suas necessidades. Então ele vai ter que se adequar à lei. Não é a convenção se adequar ao Estado. O Estado ele vai ter que se adequar às necessidades, às garantias, aos direitos previstos dentro da nossa convenção, tá? O Estado ele deve adaptar as suas leis para garantir os direitos aqui previstos. Isso aqui é chamado como? De controle de convencionalidade, tá? Controle de convencionalidade. O Estado vai ter que seguir todas as regras da convenção. Tá massa? Aqui agora a gente começa a entrar de fé e fato nos direitos, tá? Quais os direitos previstos, quais os direitos abrangidos. Você viu na última aula um esboço do que é que tem e agora eu vou focar para ti no que é mais importante. Beleza, seguindo a ordem da nossa lei para que você não fique cego aí, né? Feito cego e meio tiroteio, perdidinho aí, como segue meio tiroteio. Vamos lá. Como é que funciona os direitos e garantias aqui abrangidos pela nossa lei? O primeiro deles é o direito à vida. Você sabe, lá na própria Constituição você já sabe disso, né? Que a todos são garantidos perante a lei o direito à igualdade, à vida, e aí vem vários direitos na nossa Constituição. Então, a nossa convenção também é da mesma forma, só que ela traz um momento, e isso aqui é cobrado. Beleza, eu tenho direito à vida desde quando eu nasci, desde quando eu estou no ventre da minha mãe, desde quando, pelo amor de Deus, a lei diz, você tem direito à vida desde o momento da concepção. Então, desde a concepção, você já tem direito garantido à sua vida. Vida digna. Massa, desde o momento da concepção. A Constituição, ela não fala. A Constituição, ela traz o direito, tá? Ela traz previsto o direito à vida, mas não traz qual o momento. Aí abre brecha, o aborto pode ser feito até que mês, pode, não pode, quando é que o aborto é permitido. Vê bem, a convenção ela diz, o momento é desde a concepção. Mas ela não veda, tá? Ela não traz nenhuma vedação expressa quanto ao aborto, quanto à eutanásia. Não foram proibidos expressamente, não tá lá. Mas é garantido o direito à vida desde o momento da concepção. Tá massa? E aí vem, não houve abolição de pena de morte. Pena de morte aqui, é importante, tá? Dentre os direitos, eu posso até dizer
que no que tange a pena de morte é um dos assuntos mais cobrados, tá? Principalmente se você for fazer concurso de carreira policial aí militar, que fala muito, né, de tempo de guerra, tempo de paz, e aí quando a guerra é permitida, quando não é. Então existem certas situações. A guerra não, desculpa, a pena de morte, tá? Quando a pena de morte é permitida, que é em situações de guerra, tem aquela situação que você estuda no Código Penal Militar. Não vou abordar isso, porque pode ser que no seu concurso não caia. Então, não houve nenhuma abolição à pena de morte. A convenção, ela não trouxe nenhuma proibição, Arthur, porque eu já vi. Eu li essa lei antes da gente iniciar a nossa aula, né? E eu vi que é proibida a pena de morte. Vê bem, o que é que acontece? Em relação à pena de morte, a nossa convenção, ela traz que é admitida nos países que já prevejam pena de morte. Então imagine que os Estados Unidos, que tem a sua pena de morte, ele vem e ratifica, ele promulga, ele faz parte da convenção, do pacto. Então significa que esta situação de pena de morte, ele não precisa entrar na adequação. Por quê? Porque os estados, eles precisam se adequar, eles precisam se adaptar à nossa convenção. Mas, porém, contudo, todavia, em relação à pena de morte, é a exceção, tá? Exceção à adequação. É uma exceção à adequação. Por quê? Porque se o país ele já prevê pena de morte como uma das punições, então ele não precisa mudar não. A pena de morte ela é admitida nos países que já prevejam pena de morte. Não pode ser ampliada ou reestabelecido. O que é que significa isso? Eu não posso mais mexer. Beleza, eu já prevejo pena de morte, mas eu não posso ampliar o rol. A lei traz esta informação. Ou, porventura, imagine que o Brasil ele tinha pena de morte. Tinha, tá? Exemplo, o Brasil tinha pena de morte. E aí ele quer hoje reestabelecer, quer trazer essa punição de pena de morte de novo. Já era, saiu, não volta mais. Por quê? Porque existe a proibição. Só é permitido, é a exceção, só é permitido para quem já tinha previsão legal de pena de morte. Então eu não posso, a partir de agora, aumentar e também não posso reestabelecer. E aí a lei traz as vedações absolutas no que tange a pena de morte. Absolutas por quê? Porque vai ser 100% proibido. Quais? A pena de morte para o menor de 18 anos, para o maior de 70 anos e também para a gestante. A lei diz que, presta atenção, no caso do menor de 18 anos ou maior de 70 anos e ainda a gestante, não pode ser aplicada a pena de morte. Isso de acordo com a nossa lei. Tá massa? Vamos lá, vamos dar uma bisurada aqui no material para que os senhores fiquem cientes. Faz tua parte, né? Se tu não me conhecia ainda, caiu aqui por acaso, já segue nossa página, né? Tanto a página do nosso curso, tá? @afcom, como também o nosso Instagram aqui, tá? Instagram do professor, Arthur Ferreira. Vamos lá. Como é que funciona esta letra de lei para que você entenda? Isso aqui eu já trouxe para os senhores no início da nossa aula, tá? Para que você fique atento ao período da edição, que foi em 69, e ao período da ratificação e promulgação, que foi em 92. E aí eu trago a informação que o Pacto de São José previu apenas direitos de primeira dimensão, ou seja, direitos civis e direitos políticos. Você já viu isso comigo também na primeira aula. O protocolo adicional foi que trouxe os direitos sociais, tá? Não confunda e não vacile quanto a esta informação na sua prova. O que mais? Eu trago uma questão para a gente treinar, né? Treino, jogo é jogo, você precisa saber como esse assunto pode ser cobrado na sua prova. A respeito da ética, cidadania e direitos humanos, julgue o item a seguir. Na estrutura normativa dos direitos humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, elaborado após a criação da Organização dos Estados Americanos. Eu já te disse que ele é base para a Organização dos Estados Americanos. É um documento de proteção dos direitos humanos no âmbito interamericano. Arthur, essa aqui tá fácil, tá? Se vier assim, eu mato. Você vai ver que não vai ter nenhum problema quanto ao estudo desta convenção aqui. Vai ser tranquilo. Trouxe para os senhores, na última aula, nossos direitos, tá?
aqui exemplificando, focando aqui, mas eu te disse, existem alguns direitos aqui, eu vou marcar de novo, ó. Integridade pessoal é importante, liberdade pessoal também. Nos direitos no que tange, ó, direito de reunião, proteção da família, a vida, tá? Proibição da escravidão, liberdade de consciência e religião, pode-se dizer também que é importante, tá? Direito da nacionalidade, ó, são vários. Não tem como você decorar tudo, você precisa ler, você precisa entender, tá? Mas nós vamos abordar aqui os pontos mais importantes para os senhores. O artigo 3º da nossa lei, ele traz que toda pessoa tem direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. Então, todo mundo tem direito ao conhecimento da sua personalidade jurídica. Artigo 4 traz as situações do direito à vida, que é o que a gente já abordou aqui agora. Ó. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral, desde o momento da concepção. Cuidado, tá? A questão de ser que não existe momento predefinido, que a lei não citou, que a lei foi omissa, que a lei seguiu o momento da Constituição, tá errado. O momento da concepção. Ninguém pode ser privado da sua vida arbitrariamente, forçadamente, tá? Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves. Eu só aplico a pena de morte para os delitos mais graves. Acrescenta isso aí, vai. Acrescenta isso aí no teu material. Pena de morte, ó, pena de morte nos delitos mais graves. Só é permitido para os delitos mais graves e em relação aos países, sim, que já autorizaram. Tá massa? O que mais? Em cumprimento de sentença final do tribunal competente em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver delitos sido cometido. Tampouco se estenderá significa que eu não posso ampliar a sua aplicação a delitos quais não se apliquem atualmente. Não posso ampliar, lembra? Te falei, ó, não se pode reestabelecer a pena de morte nos estados de que haja abolido. Ah, foi abolido a pena de morte, não volta atrás mais não, viu? Acabou-se. Em nenhum caso, a pena de morte pode ser aplicada aos delitos políticos, nem delitos comuns, conexo com os delitos políticos. Vamos colocar isso no material? Vamos sim, senhor. Deixei o espaço, inclusive, para isso. Os direitos políticos também são proibidos, ó. Direitos políticos. E lembra, tá? Os direitos políticos ou os direitos conexos. Conexos quer dizer o quê? Que tem alguma característica em comum com os direitos políticos. Restante do material para a gente finalizar. Não se deve impor pena de morte à pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 18, maior de 70 e nem a gestante. Já está no seu material. Toda pessoa condenada à morte tem o direito de solicitar anistia, indulto ou comutação de pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão de autoridade competente. Ah, a pessoa pediu esse tipo de perdão, anistia e indulto. Meu filho, pedir, você pode pedir qualquer coisa. Agora, se vai ser aceito, se vai ser autorizado, aí é outra história. Mas, se liga só, se houver este pedido, a pena não pode, tá? A pena não pode ser executada enquanto tiver pendente aí de decisão da autoridade competente, a autoridade responsável por decidir. Tá massa? Show de bola. Ó, questãozinha aqui na tela para os senhores. O Estado que abolir a pena de morte não poderá reestabelecê-la. Questãozinha aí da banca CESP, tranquila, você vai ver, não tem esse bicho de 7 cabeças. Agora você precisa estar estudando e precisa estar atento a todas as informações para não vacilar em questões desse estilo. Tá massa? Vamos lá, integridade pessoal já está na tela. No que tange à integridade pessoal, a nossa convenção, ela proíbe o quê? Torturas e tratamentos. Seja ele um tratamento cruel, seja ele um tratamento desumano ou também um tratamento degradante. Tá massa? A pena aqui tem caráter de ressocialização. Não é caráter punitivo. Eu tenho um caráter de ressocializar o preso.
tá? A ideia da pena, a ideia de aplicação da pena não é trazer a mera punição. A ideia tem que ser a ressocialização. E no que tange aos presos, a lei traz que o preso é totalmente diferente do condenado para a convenção. E também dos menores. Adulto está um grupo, menor está outro. E qual a regra em comum? Eles devem ser separados, é claro. Isso aqui você já viu lá na Constituição. Tem que ficar todo mundo separadinho, é claro e óbvio. Tá massa? Olha aqui o material, vamos cuidar. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua integridade física, psíquica ou moral. Ninguém deve ser submetido à tortura nem a penas de tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito, devido à dignidade inerente ao ser humano. Aqui eu não quero saber o que é que você concorda ou o que não concorda. Não, o preso tem que ser tratado com isso, com aquilo. Não, vai para a convenção e acerta a questão. É isso que você precisa. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Eu queria punir Francis Gleidson. Mas já que Francis Gleidson morreu, eu vou punir Eric Gleidson, que é o filho dele, Pode? Pode não. Por quê? Porque a pena não pode passar da pessoa do delinquente. Então a pena vai alcançar somente ele. É isso que a convenção traz pra gente, tá? Assunto esse que você já viu em outras disciplinas, eu tenho certeza absoluta disso. O que mais? Os processados devem ficar separados dos condenados. O processado aqui, ele pode estar preso, tá? Ele pode estar preso, seja preventivamente, ele pode. E aqui é o condenado que já tem sentença. Tá? Então eles são diferentes, salvo em circunstâncias excepcionais e ser submetidos a tratamento adequado às suas condições de pessoas não condenadas, tá? Então existe o salvo. Se disser que não pode de maneira alguma, cara, isso aqui é questão de prova, tá? Se disser que é de maneira alguma, tá errado. Eles podem em situações excepcionais. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunais especializados com maior rapidez possível para o seu tratamento. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. O que é que significa isso? Que eu estou buscando, na verdade, é a ressocialização. Não quero trazer a mera punição. Eu quero, a partir desta punição, a partir dessa PPL, pena privativa de liberdade, eu quero trazer a ressocialização. Tá massa? Olha a questãozinha. A pena de reclusão tem por principal finalidade a proteção da sociedade. E aí, o que é que você me diz? Isso aqui tá certo ou tá errado? Tá errado, né, Arthur? Tu acabou de dizer, a finalidade é a ressocialização, não é proteger a sociedade, não. Então, o gabarito da nossa terceira questão está errada. Vamos lá. Artigo 6º vai tratar sobre a proibição da escravidão e da servidão. Proibição da escravidão, seja no sentido da escravidão propriamente dita, tá? Tornar escravo as pessoas. A gente já sabe que já saímos, graças a Deus, deste período. Mas também trata a situação da servidão ou também dos trabalhos forçados. Então, é totalmente proibido tanto a escravidão quanto forçar alguém a trabalhar, mesmo que não queira, né? Não estou dizendo aqui do pai que chega no filho e diz, você vai ter que trabalhar para ganhar seu sustento, quer comprar um celular, um videogame, trabalho. Não é essa situação. É trabalhar forçadamente, pegar uma pessoa e colocar em trabalhos forçados obrigatórios. É totalmente proibido, tá? Só que a lei traz algumas exceções e isso aqui costuma ser cobrado em prova. E você tem que ficar atento. Quais as exceções? Se for porventura autorizado em algum país um serviço militar, forçar serviço militar, tu já lembra de quê, né? Tu já tá lembrando aí de tu tira onda dos caras depois, quando tu tiver aí servindo no tiro de guerra também, no exército, tendo que tu tira onda dizendo, vai limpar banheiro, vai limpar chão, vai capinar. Mas não é só isso não, viu? Porém, entretanto, contudo, todavia, se tiver dentro dessa exceção, é permitido o serviço militar, algum tipo de trabalho, tá? Trabalho do preso, aqui é permitido, calamidades públicas e nas situações de deveres cívicos também é permitido. Estas exceções, vou até colocar para não dizer que eu não avisei, tá? É QPP. QPP significa questão
potencial de prova. Tá massa? Olha aqui o que é que o material traz. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão. Tanto estas como o tráfico de escravos também, tá? O tráfico de mulheres são totalmente proibidos. Vamos colocar aqui para ficar bonito? Vamos. Tráfico de escravos e tráfico de mulheres, ó. Tráfico de escravos e também de mulheres. Show? Tráfico de escravos e tráfico de mulheres. Vamos para o material. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório nos países em que se prescreve para certos delitos pena privativa de liberdade acompanhada de trabalho forçado. Não pode. Esta disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual. O que é que quer dizer isso? Que se tiver alguma pena, que vai ter o trabalho forçado, uma pena, então é uma punição, é a situação do trabalho do preso. Contanto que este trabalho ele não afete a dignidade nem a capacidade física ou intelectual do recluso, é permitido. Está dentro da nossa exceção aqui que eu trouxe para os senhores. Não constitui trabalho forçado ou obrigatório para efeito dessa lei. As exceções aí que está no teu material, ó. Trabalhos ou serviços normalmente exigidos da pessoa reclusa. Então, aqui é o trabalho do preso em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob vigilância e controle das autoridades públicas. E os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares. Não é trabalhar para um particular, não. Não é trabalhar em uma empresa, não. Vai capinar, vai limpar a rua e vai estar sob vigilância. Esse é o trabalho do preso, tá? Não constitui trabalho forçado ainda o serviço militar nos países em que se admite a isenção por motivo de consciência, serviço nacional e que a lei estabeleceu um lugar daquele, assim como o serviço imposto em caso de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem da comunidade. E por último, não menos importante, o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas. Então, se faz parte das obrigações cívicas, também entra aqui, tá? Resumozinho aqui para os senhores, ó. Regra: o trabalho forçado, ele é totalmente vedado, exceto se for uma pena privativa de liberdade acompanhada de trabalho forçado. Aqui é o trabalho do preso e depende, é claro, de sentença judicial. Não pode de maneira alguma afetar a dignidade ou a capacidade intelectual do preso. Não serão considerados como trabalhos forçados. Não serão considerados como trabalhos forçados. O quê? O serviço militar, o trabalho do preso, o serviço exigido em caso de calamidade e as obrigações cívicas. Tá massa? Meu filho, se tu não aprendeu este conteúdo ou não entendeu de alguma forma, agora não tem como. Show? Espero que você tenha compreendido até aqui. Te espero na próxima aula para a gente prosseguir com os assuntos mais importantes no que tange à Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Te espero na próxima aula. Tamo junto. Valeu. É nóis.